Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando, hein? Mais um Talk Churras nesta segunda-feira, aquele canal que reúne churrasco, bom papo, boa conversa. Você sabe, uma vez por semana, toda segunda às 7 horas da noite, tem vídeo novo no canal e eu já vou apresentar Mosquitão e Ju, nosso convidado de hoje. Senhoras e senhores, temos aqui no Talk Churras ele, Monark. Tudo bom? Prazer. Cara, eu te conheci pessoalmente a primeira vez, né? Não, você já foi no Morning. É verdade, é verdade. Você foi no Morning. Você foi no Morning, você e o Igor, lembra? É verdade, é verdade. Quando Agora a gente lembrando. estava naquele estúdio de rádio ainda. Maconheiro é foda, memória é uma merda. Você tá bem, querido? Tô bem, cara. Eu preciso falar uma coisa antes da gente começar esse papo. Eu sou seu fã. Pô, obrigado. Gosto muito do teu trabalho, muito mesmo do teu trabalho. Acho que você faz uma coisa muito inteligente, que é... Você traz uma autenticidade para o debate que a gente está precisando. E pessoas erram e acertam como qualquer outro ser humano. Sim. Qualquer outro ser humano. Mas é importante a gente deixar isso registrado aqui, certo? Beleza. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Passou por um puta furacão. Eu acho que foi o maior furacão da minha vida, né? Eu tava conversando com as pessoas, o nego achava que eu ia me matar. Muita gente perguntou, mano, muita gente mandou mensagem preocupado, os caras realmente, tipo, eu acho que a percepção pra quem tava de fora é que a situação tava pior do que a minha própria percepção interna, entendeu? Porque muitas pessoas e amigos meus acharam realmente que eu poderia cogitar algo assim, entendeu? Então, foi sinistro, foi tenso. Quanto tempo ficou sinistra essa situação para você? Cara, olha, acho que até eu começar o meu novo podcast, eu tava aquele limbo que você não sabe o que vai acontecer de verdade, entendeu? Então, acho que esses 2 meses foram sinistros, mas as 2 primeiras semanas foram a época que tava mais pesado. Você tá com fome? Opa! Se não almoçou. Vim preparado. Certo, já veio preparado. Chefe Julima maravilhosa, o que teremos hoje? Eu já vejo que nós temos queijos diferenciados. O Monark gosta de queijinho, serviu a tábua para ele. E eu espero que você goste. Hoje eu vou fazer uma brusqueta na brasa com short rib do Debete, tá? Uma carne bem marmorizada, bem bonita. E a gente vai fazer aquele pontinho especial, Paulo, com queijo gouda, cebolas caramelizadas e uma maionese de limão siciliano. Eu vim no lugar certo. Duvido que você foi em qualquer podcast que tenha isso. Nunca fui. Esse é o podcast que eu tô sendo mais bem servido do mundo. Tem aqueles negócios lá, só tem uma coquinha aqui, uma água, uma cerveja, não sei o quê, mas a substância não está presente. E eu gosto de churrasco, viu? Gosta? Nossa senhora, como eu gosto. Acho que é... Mas você não é daqueles que deixa a carne bem passada, né? Não, eu gosto dela de um pouquinho mal passada. Eu gosto mais, eu acho que dá pra sentir mais o sabor da carne e tal. Porque você sente justamente mais o marmoreio do processo. Né? Pode crer, eu gosto, é muito bom. Escuta, Mosquitão, temos Monark hoje aqui com a gente, hein? Brabo. Quais as expectativas? Boas. Isso é brabo, hein? Brabo. Isso é pesado. Exato. Às vezes até demais, né? A gente vai falar sobre várias coisas, mas eu já queria falar justamente de toda essa história que você viveu e tal, porque você trouxe um ponto aqui que é justamente uma possibilidade até dos seus amigos acharem que você ia se matar nesse processo. Naquele momento em que você fala aquilo, você sentiu, depois da tua fala, que aquilo poderia gerar o que gerou? Naquele momento ali? Olha, eu sabia que eu estava entrando num tema delicado, mas eu não achei que a repercussão seria assim tão grande, entendeu? Mas é que eu também estava bêbado pra cacete, chapado também, então acho que o meu filtro de vai dar merda estava um pouco desligado, entendeu? Mas lá todo mundo que estava na conversa, o Kim, a Tabata, a gente saiu da conversa não achando que tinha acontecido nada demais nela. Todo mundo rindo, tiramos foto sorrindo e fomos para casa dormir como tivemos um papo interessante, engajante e é isso. Mas no dia seguinte a repercussão começou... Ou seja, no dia ainda não tinha uma repercussão forte, logo depois? Não. Porque terminou o quê? 11 horas, meia-noite? Acho que foi até mais longe, foi acho que 1h da manhã. E no dia não teve, talvez até porque terminou muito tarde e tal, então a rede precisa de um tempo para pegar, digerir, cortar. Recortar, jogar em outra rede. Sim, e mobilizar a galera que queria se mobilizar nesse sentido. Mas a verdade, Monark, nessa história toda de cancelamento, eu pelo menos acho que isso tudo é uma grande bolha.
Sim, eu também acho. Eu acho uma forte bolha que engana por muitas vezes a gente. Sim. Às vezes a gente acha que é o negócio mais caótico do mundo, aquela coisa e tal. Quando você sai na rua, tá tudo normal. Todo mundo cagando, A galera tá preocupada em pagar o boleto, não tá muito atenta em relação a isso. Você não acha que cega um pouco as pessoas? Cega completamente. Na verdade, eu acho que isso é um mecanismo político que algumas empresas ou grandes influenciadores digitais e da mídia antiga têm, que é usado para calar os seus inimigos políticos. Eles entenderam que essa percepção parece que é o todo, mas na verdade é uma minoria muito vocal e muito estridente, muito barulhenta, exatamente, muito ativa, que causa toda uma percepção que aquela minoria é o todo. E algumas pessoas entenderam isso e elas usam isso para calar quem eles querem, na verdade. Agora, voltando justamente no fato, né? Acontece isso, foi o quê? Numa quinta-feira? Acho que foi segunda. Numa segunda-feira. Dia 8, Aí você vai dormir, sem repercussão nenhuma. Aí você acorda. Depois disso, qual foi o pior momento ali? Se a gente for analisar desde o momento em que você sabe da coisa, que cresceu numa proporção, até agora, por exemplo, depois de você lançar o seu trabalho novo? Para mim, o pior momento foi no dia mesmo, no dia seguinte, né? Porque a empresa lá, o Flow, tem muitas pessoas que trabalham, e estava todo mundo em pânico. Todo mundo tinha ficado com muito medo de perder o Flow, entendeu? Muitas vidas em jogo ali, vidas profissionais. Sim, são pessoas que dependem do trabalho, entendeu? E as pessoas achavam que aquilo era a morte do Flow, achavam, por causa dessa percepção de que é o todo, acharam que era a morte do Flow e aí todo mundo ficou muito com medo, entrou em pânico. Eu fiquei com muito medo e eu também entrei um pouco em pânico lá. Esse foi o pior momento, eu tenho que tomar decisões, eu saio ou não saio da empresa, como que vai fazer, nota de repúdio, blá blá blá. Então essas coisas, esse processo ali no dia foi foram doloroso. 2 ou 3 dias no máximo, né, de processo. Esse mais doloroso. Sim, assinar o contrato para eu sair da empresa, isso tudo foi doloroso. Você acha que você foi injustiçado? Eu acho que fui, de certa forma, porque eu falei uma parada de um jeito muito burro. Isso aí é um fato, eu errei na minha condução do papo ali. Eu estava defendendo uma ideia de liberdade de expressão, que é uma ideia que é a Constituição Americana, a primeira emenda. Esse era o ponto que eu estava defendendo. E na forma com que eu defendi, deixou a brecha para ser interpretado como se eu estivesse defendendo outra coisa. E nessa minha brecha, esse foi um erro meu, com certeza. Mas este erro não era um erro que justificava, na minha opinião, acontecer tudo aquilo que aconteceu. Ser escrachado, ser chamado de nome, ser chamado de criminoso, né? Porque o que eles estavam me acusando era um crime. Não era que ele falou merda ou ele falou de um jeito merda. Não, ele cometeu um crime. E eu acho que isso foi completamente desproporcional, né? Na minha opinião. Mas você acha que você foi injustiçado pelo Flow? Deveria ter tido um outro comportamento por parte do Flow? Eu não acho que eu fui injustiçado pelo Flow, porque eu já tinha sugerido antes que a minha saída poderia ser uma solução para esses cancelamentos que estavam acontecendo frequentemente. Então, eu que propus essa direção de primeiro momento, mas eu acho que o Flow, e assim como eu, a gente foi fraco. A gente não teve força o suficiente para tancar essa turba raivosa que estava rolando, fazer uma defesa minha, não da forma como eu me expressei, porque aquilo acho que foi um erro, com certeza, não tem que defender isso. Mas fazer uma defesa do sentido, esse cara aqui não é nazista. Ele está defendendo uma ideia de liberdade de expressão, a forma com que ele defendeu foi burra, foi completamente sem sensibilidade. O Flow cedeu para a pressão. Cedeu. Isso é fato, eles concordam comigo. O calor do momento também deve ser impressionante como que ele afeta nas decisões. É uma situação complexa, né? Porque o Adrilles mesmo de um lado eles estavam pensando também na empresa, né? Não, eles só estavam pensando na empresa. Eles não tinham... Faltou pensar no Monark. Faltou um pouquinho, mas eu acho que eles tinham certeza que eu ficaria bem, entendeu?
que o flow, eu conseguiria sair do flow e ter a minha vida. E nesse sentido, eles tiveram que fazer uma aposta. A aposta foi, eu tiro o Monark da jogada, e fazendo isso, eu consigo recuperar as marcas que antes haviam patrocinado de uma maneira mais rápida. Ou conseguiria, porque eu não sou patrocinado hoje em dia por nenhuma marca. E aí era tipo, se o Monark fica aqui, talvez a gente nunca mais consiga ser patrocinado por nenhuma marca. E o Flow depende de marcas patrocinando. É uma estrutura muito grande. Então, nessa decisão deles de me tirar, era vou tirar o Monark na esperança de poder recuperar as marcas e comentar e continuar com a empresa funcionando, não ter que demitir ninguém. O Monark, mas não tinha intenção de você voltar depois? Não. Mesmo depois de acalmar? Era pra você sair mesmo e nunca mais... Olha, a gente até falou assim, pô, no futuro talvez dê pra voltar e tal, mas não tinha bolado essa estratégia para que acontecesse mesmo. Você falou a decisão deles de me tirar, então você não tinha nada a ver com a decisão, você queria ficar. Você não participou dessa decisão? Não, eu participei, eu falei que eu que sugeri a primeiro momento, né? Mas teve momentos que eu falei que eu não tinha certeza se era essa a melhor coisa que a gente podia fazer. Mas a maioria das pessoas acreditava que era. Então, por mais que eu tinha minhas dúvidas se essa era a melhor solução ou não, eu não queria impor a minha vontade num quadro maior que não enxergava essa como uma opção viável, de me tancar lá, entendeu? Agora, eu vou te falar, a gente vive um novo linchamento, né? É um novo procedimento de linchamento, mas o objetivo é o mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, Coliseu em Roma, que os caras faziam lá, hoje é justamente o seu processo. É idêntico. Eu não vejo diferença nenhuma. Por sorte, eu não acabo jogado pelos leões, literalmente. Não, e por sorte você está vivo, né? Porque psicologicamente o que isso pode vir a afetar... Eu acho o seguinte, todo mundo fala merda. Sim. Merda todo mundo fala. Sim. Essas merdas, elas podem até ter níveis de intensidade, de gravidade, e a gente vai pagar pelo que a gente falou. Agora, você simplesmente querer com que essa pessoa não fale mais, querer com que essa pessoa não saia mais de casa, querer que essa pessoa se mate, pelo amor de Deus, o cara errou, beleza, vai pagar pelo que ele falou, todo mundo é livre para falar aquilo que quiser, tem as consequências, mas espera aí. Sim. Não dá pra... não saia mais de casa, o Monark, não fale mais com as pessoas, não tem o direito de se pronunciar sobre qualquer tema que você queira falar, pelo amor de Deus. É um moralismo muito selvagem, né, e cruel, né. Então assim, eu acho que é um processo que a gente vive, mas aí que tá, Monark, eu acho que, todo mundo erra nesse processo. Você errou, é visível e tá pagando pelo teu erro. Sim. Agora, eu acho que você faz bem de continuar o teu trabalho. Porque eu acho que se você para, o que vai acontecer no mundo, e principalmente no Brasil, com esse novo sistema que a gente tem de cancelamento, é essa galera avançando e ditando uma regra de um processo que não deve ser assim. A regra do processo, na minha opinião, é o cara falou merda, o cara vai pagar por isso. Mas o cara não vai desaparecer do planeta. Mas que forma ele deveria pagar por isso, na sua opinião? Eu acho que a gente pode discutir até judicialmente, ou enfim, alguma questão que possa vir a incorrer nesse sentido. Eu sinceramente acho que as pessoas elas têm que ter liberdade de falar aquilo que elas querem, sabendo das consequências que elas vão ter. Sim, mas eu tenho um pouco de problema com a gente envolver a justiça em falas que não são realmente apologia à parada, que não são você ameaçar alguém de morte. Entendeu? Esse tipo de fala, eu vejo um problema. Eu acho que tem que ser punido pela lei. Você não pode ficar ligando para sua ex-namorada falando que vai matar ela, que vai perseguir ela. Isso é crime. Perfeito. Mas agora, você dá uma opinião de um jeito burro, não deveria ser crime, na minha opinião. Perfeito. Eu não acho que a lei tem que se meter nisso. Se o cara tem uma audiência... Mas e quem se sentiu de alguma forma injustiçado, de alguma forma se sentiu ameaçado, ou enfim, vamos pegar... Se sentiu ofendido. Vamos pegar, por exemplo, pega um judeu, certo? Sim. Que tenha se sentido absolutamente ofendido. Sim. Eu acho que esse judeu tem o pleno direito de ir para a justiça pedir um ressarcimento. Se o cara quiser, é direito dele. Porque ele ficou ofendido? Porque ele ficou ofendido, ele tem o direito. Não concordo. Você acha que não? Não, porque ofensa é plenamente subjetivo. Eu posso me escolher me ofender com qualquer coisa. Então, o crime
tá na subjetividade do sentimento de uma pessoa, isso é muito delicado. Não é assim que as coisas deveriam funcionar, na minha opinião. Não é os sentimentos... Mas imagine essa comunidade que tenha se sentido ofendida em relação à sua fala. O que você acha que deveria ter sido... Eles podem falar, ó, se eles me patrocinavam, tira o patrocínio. Não, independente do patrocínio, porque patrocínio é bolha. Aham. Estamos falando de comunidade em Eles têm geral. o direito de ir nas redes sociais e falar, ó, isso que o Monark tá falando é um absurdo. Eu acho que ele é um idiota, um incompetente, um ignorante. E é isso. Acho que esse é o direito que eles têm. Ou seja, o direito apenas de fala, da mesma maneira como você tem. Claro, porque eu não estava intencionalmente querendo ferir ninguém com as minhas falas, entendeu? Ela acabou ferindo por causa que eu fui insensível e burro na forma com que eu me expressei, mas isso não é crime. O que você está dizendo é o seguinte, não dá para julgar a subjetividade. Eu acho que o sentimento é a mesma coisa que falar que o Will Smith estava correto de ir lá dar um tapa no Chris Rock porque ele se sentiu ofendido. Não é só porque você se sentiu ofendido com algo que você tem o direito de ir bater em alguém ou de ir pôr alguém na lei. Não é isso que define o que é um crime, na minha opinião. Não deveria ser. Do Mamãe Falei, por exemplo, então, ele mandou um áudio dando a opinião dele com os amigos. Você acha que ele não devia ter sido cancelado? Não devia? Eu acho que ele deveria ser escrachado, tipo, as pessoas poderiam falar, ó, isso que você falou de jeito ruim. Isso é ruim. Se as pessoas que votaram nele não quiserem votar nele no futuro, eu acho que é plenamente do direito delas. Agora, caçar o cara por causa de uma fala um pouco machista, meio besta pra caralho. Pouco não, né? Bastante machista, é verdade. Mas uma fala que você for num bar ou qualquer churrascaria, você vai ver 20 vezes pior. Tipo, eu já fui em muitos rolês que eu já vi tanta atrocidade sendo feita, e eu não acho que a vida dessas... sendo feita não, sendo falada. Eu não acho que a vida das pessoas tem que acabar para sempre porque ela tem uma opinião de bosta. Por que você acha que o seu cancelamento em especial foi tão dilacerador assim? Por que você acha que teve toda essa repercussão? Quais foram os fatores? Porque assim, falar merda, muita gente fala. Por que no teu caso teve essa repercussão, na tua opinião? Porque eu sou relevante no discurso político. E as ideias que eu propago não são ideias que nenhuma das ideologias vigentes, dominantes, gostam. Nem a esquerda, nem a direita. Obrigado. Essa ideologia eu adoro. Essa aqui é a melhor ideologia de todas. Essa ideologia é espetacular, Mosquitão. Mas é isso. Se eu tivesse um grupo político, eles teriam me defendido na hora desse cancelamento. O Lula falou na Playboy, muito tempo atrás, que admirava Hitler. Está escrito lá. Ele falou isso. Mas pensa se alguém está cancelando ele por isso. Mas isso lá no passado que não tinha essa cultura de cancelamento que tem hoje. Tudo bem, mas era uma opinião do cara. Ninguém nem questionou, ninguém nem foi falar nada. Porra, você admira Hitler, tá ligado? Não acho que ele deveria ser cancelado, não. Eu acho que é uma opinião que ele teve. Se ele admira certos aspectos do Hitler, é problema dele. Entendeu? Eu não acho que ele deveria ser cancelado por isso. Se ele não estiver fazendo um apoio ao nazismo e falando que o nazismo foi algo bom, tá bom. É a minha opinião. Muito bem. Rafinha, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Eu queria dar a minha opinião, tipo assim. Por favor. Porque, querendo ou não, você é uma pessoa pública, você tem uma responsabilidade com as pessoas que te seguem, cara. Tipo assim, minha filha, por exemplo, eu não quero deixar ela ver, tipo assim, sei lá, ela vai aprender o que ela tá vendo na internet, entendeu? Então, por exemplo, da questão do Mamãe Falei, eu acho que ele tem que ser caçado, sim. Mas, cara, tem gente lá que apalpou uma deputada, uma vereadora, fez assédio sexual enquanto estava bêbado, na mesma câmera do Arthur, e não aconteceu nada com ele. Ele não foi caçado, ele levou uma suspensão e foda-se. Tem um cara que apareceu com 500 mil reais. Mas é porque ele é relevante no debate público, é só por causa disso que ele vai ser caçado. Mas isso não mostra que o cancelamento do cara não é um cancelamento porque ele falou uma merda. É quem falou. É quem falou. Porra, mas isso é óbvio. É quem falou, por isso que eu não concordo com Mas isso. pela responsabilidade de quem falou, é uma pessoa que influencia outras pessoas mas também. o que ele tá falando é o seguinte, Mamãe Falei arranjou uma porrada de confusão com um monte de gente, incomodou uma galera. Essa galera tá dando uma revanche no cara, isso é o sistema político pegando Isso um cara que não parece ter se corrompido ao joguinho deles e tirando o cara dele da jogada. Eu não acho isso benéfico, entendeu? Por mais que ele tenha falado uma besteira grande, eu não acho que
quando a gente não está punindo os crimes de pessoas que assediaram as outras, que roubaram milhares de reais, a gente focar no cara, eu acho que é um erro. A gente está sendo usado como massa de manobra por esses filhos da mãe, que são corruptos pra caralho e que dominam o poder e estão tirando o inimigo político lá deles que estava apontando o dedo na cara deles. Posso te fazer uma observação a respeito apenas de uma questão que eu discordo de você em relação a toda a tua atuação? Eu acho que você é um puta cara independente, que tem seus pensamentos, um cara simples, do bem. Eu acho só que existe um ponto, que eu acho que é um dos maiores erros do processo, que é a tua influência na área da comunicação fazendo uma entrevista bêbado. Olha, Isso eu acho o problema. Por um seguinte fato. O teu poder é muito maior do que o de muito deputado, senador, e na minha avaliação. Porque existem dois poderes, o do microfone e o da caneta. E são dois poderes, assim, muito foda. Quem acha que só caneta é quem tem poder, tá errando profundamente. concordo com você. E eu acho que a gente tem que ter, minimamente, no momento em que a gente vai entrevistar um cara ou alguém, uma responsabilidade de que, porra, eu não posso colocar aqui em xeque a entrevista, entendeu? Eu tenho que estar firme aqui porque eu tenho um planejamento de entrevista, eu preciso conversar com o cara, eu preciso bater um papo com o cara, eu não posso estar fora de mim numa entrevista. É que o Flow Nesse nunca foi... ponto é que eu acho que... É que a nossa proposta nunca foi ser uma entrevista. A gente nunca quis que essa fosse o nosso patamar de responsabilidade, entendeu? A gente não se põe como um veículo de jornalismo sério, ou alguém lá que está para extrair a verdade acima de tudo. Mas vocês ficaram. Vocês As ficaram. pessoas nos colocaram nisso. Sim. Não foi algo que a gente quis pra gente, ou algo que a gente falou que era a nossa responsabilidade. Se eu sou o UOL ou a Globo, por exemplo, que eu ponho a brecha, que eu sou o jornalismo do Brasil, e eu tenho que te dizer a verdade dos fatos de um jeito mais perfeito possível, que é o que eles se prezam, aí é uma coisa. E eles, inclusive, são horríveis nisso. Eles divulgaram várias vezes como se eu tivesse feito apologia e me condenando. Coisa que nem a justiça julgou, né? Inclusive, eu não estou sendo nem processado criminalmente. Não há nenhum processo em... Tem um processo civil, que é o do MPSP, mas que é um processo civil indenizatório, não é um processo criminal por apologia, entendeu? E a Globo escreveu que eu tinha feito apologia. E você está processando a Globo por isso? Eu estou esperando acabar as paradas para processar, e eu vou processar, porque eles estão me imputando um crime e eles são a maior jornalismo do Brasil. Aí você fala, pô, você não tem que ter responsabilidade? Eu tenho que ter responsabilidade. Mas olha o mundo que a gente está vivendo. A Globo não tem a mínima responsabilidade. Entendeu? Então a gente está focando nessa parada nos caras que estão começando, que estão se espontando ainda, quando a gente não liga da grande imprensa toda. Não tem nenhuma responsabilidade, entendeu? E esse negócio da responsabilidade do cara é subjetiva. Porque qual é a responsabilidade individual de quem te assiste? Por exemplo, sua filha tem quantos anos? Não, ela ainda é bebezinho, não tem 8. Então, mas imagine que ela tenha 6 anos. A responsabilidade de fazer ela não assistir o Flow é sua. No programa do Flow não é um programa de crianças de 5 anos. Então é a responsabilidade dos pais educar as filhas e guiar elas para o conteúdo que ela acha mais apropriado com a idade. Eu, tipo assim, apesar de discordar do seu comentário daquele dia, eu te acho um baita comunicador. Eu sempre acompanho o Flow e tal. E depois disso tudo, depois que você saiu, eu não assisti mais o Flow. E eu acredito que muitas pessoas não estão assistindo mais o Flow. Caiu bem o Flow, né? Você acha que o Flow nunca mais vai ser o mesmo sem o Monark? Cara, eu acho que o Flow ele consegue ser algo diferente e tão grande quanto ele foi no passado sem mim. Não vem com esse papo, não. É um senhor, desculpe. Puta político. Você tem uma relação boa com o Igor ainda ou não? Eu tenho, eu gosto muito do Igor, eu sou amigo do Igor. Ô, Monark, Flow é Igor mais Monark. Agora é outra coisa. Aí podemos falar outra coisa, beleza, vamos falar de outra coisa, mas estamos falando de Flow. Flow é Igor mais Monark. Não tem como. É que tem o Flow programa e tem o Flow empresa. Não, beleza, tô falando do programa. No programa não vai ser a mesma coisa. O Flow foi um projeto que a gente criou 3 anos atrás, eu e o Igor, morando juntos durante um tempo, se esforçando, batalhando
construímos tudo isso juntos. Vocês são muito merecedores. Obrigado. Olha de onde vocês chegaram, porra. Graças a Deus. E essa essência, sem mim, não existe, né? Tipo, era um negócio, nós dois. Se você tira metade de um ingrediente de um prato, metade de ingredientes de um prato, o prato não é o mesmo prato. Você pode dar o nome do prato, pode ser igual. É a mesma coisa que você fazer estrogonofe sem creme de leite... Ou batata palha. Tipo, você pode chamar de estrogonofe, mas não é o mesmo estrogonofe. Mas agora, o Flow, como programa, não só como empresa, eu acho que ele tem um caminho sim, entendeu? Apesar deles terem perdido a mim lá, eles ganharam um espaço interessante, que é que eles podem trazer sempre co-hosts, que são conhecedores do papo do convidado. Mas não cria identidade isso. Tem o Igor lá pra fazer a identidade. Não, mas, enfim, eu entendo o seu posicionamento. Você não pode falar isso, eu entendo. Mas como espectador, eu acho que são coisas diferentes aí. Juju, como é que tá o nosso flow aí? Tem uns ingredientes loucos aí? Tá ficando bonito, não tá, ó? Tô terminando aqui pro Monark. Nossa, gente. Aqui o problema é o seguinte, aqui as pessoas não ficam bêbadas, as pessoas ficam cheias. Melhor, viu? Fale por você. Porque eu fico bêbado às vezes. A situação ela é um pouco diferente. Paulo, eu ia perguntar sobre isso pra ele. Qual é a parcela de culpa que você coloca no fato de você ter tido, naquele dia, ter bebido? Eu acho que... Licença, Obrigado. espera um segundo. Nossa, tá bonito isso aqui. Eu não diria que eu consigo dizer qual que é a porcentagem de culpa que eu colocaria nisso. Acho que é algo impossível de fazer. Mas o fato de eu estar bêbado realmente ajudou com que eu defendesse a ideia de liberdade de expressão de um jeito muito, muito burro e insensível. Ajudou bastante. Talvez se eu não tivesse bêbado, eu teria falado de um jeito melhor. Eu acredito nisso. Mas não tô... É que muita gente falou... Eu quando bebo, fico amoroso, e o Monark quando bebe vira nazista. Não tem nada a ver. Eu não falei o que eu falei, porque eu estava bêbado. Eu falei o que eu falei porque eu acredito na liberdade de expressão. Agora, a forma com que eu falei foi prejudicada sim porque eu estava bêbado. O que você acha que você aprendeu mais com essa história? Eu aprendi muita coisa, né? Foram dias difíceis, né? Quando você passa por dificuldades, é momentos que ou você vai pra merda Se você completa. pudesse pegar falar, isso daqui eu passei a ser um cara diferente, aprendi isso. O que seria? Olha, eu aprendi que eu tenho que levar um pouco mais a sério o que eu tô fazendo, talvez. Perfeito. E aprendi outras coisas também, né? Aprendi o quão difícil é essa cultura do cancelamento, como é prejudicial pro... Você acha que você precisa se levar mais a sério? Talvez eu tenha que me levar mais a sério. Tipo, você acha que você tinha noção da sua importância como comunicador, da sua responsabilidade, das suas palavras, dos seus pensamentos? Você acha que você tinha isso na cabeça? Falar, o que eu falo realmente as pessoas escutam, repercute ou não? Eu acho que sim e não, e eu explico porque eu talvez tenha uma luta interna que me impeça de colocar tanta credibilidade à minha importância, entendeu? Porque eu sou uma pessoa normal. O que eu falo, as pessoas se escutam e elas têm que ter também a responsabilidade individual delas sobre o que elas estão escutando. A mesma coisa que eu falar, caralho, o Ronaldo errou aquele chute lá, que merda esse cara. Aí alguém pega, por algum motivo, vai lá, faz alguma coisa de ruim pro Ronaldo, e aí fala que viu meu vídeo falando que ele tinha jogado mal ali e foi isso que motivou ele. Não, peraí. Você fez algo de ruim, não foi porque você ouviu alguém falando, é porque você tem responsabilidade pelas coisas ruins que você faz, entendeu? Agora, colocar toda a responsabilidade do que as pessoas escutam no comunicador, eu acho um erro. Porque o comunicador, ele não tem essa responsabilidade, é injusto para ele. Como que você vai falar que tudo que ele fala, ele tem que ser responsável pela repercussão do que pode acontecer com o que ele falou? Isso é muito subjetivo. Qualquer pessoa pode interpretar o que você falar de qualquer jeito. Um maluco pode interpretar alguma coisa de um jeito e fazer uma merda. E não é porque o cara falou. É por causa que a responsabilidade está no indivíduo que escuta e a partir dos pensamentos que ele tem,
que ele reflete e as ações que ele toma a partir desse pensamento são responsabilidades dele, do indivíduo. Eu não acho que essa parcela tem que ser jogada no comunicador, assim. Vê se o negócio tá bom. Vamos ver. E agora a gente quer te deixar mais cheio para revelar mais coisas. Então é melhor trazer uma cervejinha. A cerveja- Ju, só reprisando, o que a gente tem então aqui? Ó, a gente tem cebola agridoce, um short rib do Debete, maionese de limão siciliano e um crocante de milho. Crocante de milho? É. Licença. Nossa, gente, dá uma ligada, Dugão, nesse prato aqui que Ju Vou Lima fazer um fez pro pra gente. mosquito Ó, e vou provar pra ver se tá bom mesmo, hein, mosquitinho? lindo, hein? Eu discordo um pouco disso que você falou agora da questão da liberdade de expressão. Tipo assim, se um cara for falar, não, eu gosto de cocaína, todo mundo cheira cocaína, um comunicador. Isso é um negócio que é muito prejudicial, tipo... Cara, eu já ouvi muita gente falando que gosta de cocaína e cheira muito cocaína, e foi por isso que eu fui cheirar cocaína. Tá, mas você é você, tem pessoas que... Isso é uma... Nossa, isso tem uma responsabilidade enorme, não dá pra você falar qualquer coisa também. Tem níveis, tem coisas que não dá pra você... Acredito que, tipo, pode falar e tal, mas tem algumas coisas que eu acho que é totalmente desnecessárias, tipo... Mas sabe qual que é o pulo do gato nesse argumento? Por exemplo, eu sou maconheiro, eu gosto de fumar maconha. Só de eu falar que eu gosto de fumar maconha, o cara pode estar falando alheio. E a sua responsabilidade com quem está assistindo, e as crianças que vão ouvir você falando que gosta de fumar maconha, você acha que isso é certo? Tá entendendo? É esse o problema. O problema é quando você coloca limites onde as pessoas podem falar, esses limites eles vão sendo usados por pessoas que querem calar um pensamento oposto do dela. Entendeu? Mas você concorda que maconha e cocaína é bem diferente uma coisa da outra também, né? É o ponto que eu falo de nível de exposição do... Você concorda comigo que se pegar um conservador aqui, ele vai discordar plenamente de você. Vai falar que cocaína e maconha é a mesma coisa, e que é a mesma merda. E vai achar que o cara que fala o que eu falei tem que ser banido, tem que ser preso. Esse é o problema. Quando extrapola, quando vai para a sociedade, quando todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Todo mundo pode achar algo errado que você falou. E aí, se os comunicadores não podem falar mais nada que alguém acha errado, fudeu. Como é que você acha que o teu caso é... Porque você sempre foi um cara que falou muito de liberdade de expressão e esse caso específico dessa sua fala que repercutiu pra caramba não foi a tua primeira fala em relação à liberdade de expressão que deu bastante polêmica. Verdade. Como é que você vê esse caso específico como uma representação de tudo aquilo que você fala? Você acha que esse caso ele pode ser utilizado para defender justamente a tese que você sempre defendeu? Com certeza. Eu provei, por A mais B, o quão é ruim você querer começar a censurar o que as pessoas falam. Porque isso dá poder nas pessoas, cria-se um mecanismo, e esse mecanismo ele vai ser corrompido. Não vão ser só tirados do discurso público todas as pessoas que falam atrocidades. Vão ser tirados do discurso público todo mundo que não tiver um mecanismo de defesa política e for alvo de um grupo muito organizado político. É uma ferramenta que dá à mão dos poderosos, dos mais influentes, tirar do discurso público o que eles quiserem. Por isso que eu discordo. Não é que eu gosto que as pessoas falem merda. Não é que eu gosto que as pessoas falem que cocaína é bom e cheirem cocaína pra caralho. Eu não gosto. Eu também não acho que as pessoas têm que falar que cheirem cocaína pra caralho que é bom. Acho que é errado você falar isso. Mas eu não acho que cabe à justiça proibir a pessoa de falar isso, na minha opinião. Tem algum arrependimento seu? Eu acho que sim. Do quê? Eu me arrependo de não ter tomado certas decisões que eu tinha que ter tomado antes pra me fortalecer, sabe? Eu acho que eu tava muito confiando no Igor pra segurar o papo, enquanto eu ficava acabado na maconha e na bebida, entendeu? Então, eu tinha que ter... Sabe quando o atleta não se prepara pra corrida? Eu acho que eu fui um atleta que não se preparou pra corrida. E eu preciso me preparar para essa corrida, porque tem uma corrida ainda. Né? Muito bem. Então você tira algo de bom disso tudo? Gosto de acreditar que sim. Gosto de acreditar que sim. Na verdade, para mim, essa coisa toda que aconteceu tem dado um resultado até que positivo, entendeu? Eu me sinto bem agora. Eu não tô
Eu não me sinto perdido, eu não sinto que eu tô indo para um caminho cada vez pior. Eu sinto que eu tô mais... Eu parei de fumar, né? Fiquei 2 meses praticamente sem fumar. E isso me ajudou a colocar a cabeça no lugar e tal. Então, sim, eu acho que há males que vem pra bem no final das contas. Come, querido. Come que o negócio tá bom demais. É grande, né, gente? É muito grande, é. Dá uma pausa só pra ele comer. Tá bom mesmo. Vai, Ju. Monark, sobre o seu novo podcast, qual que é, assim, o que você espera? Porque a minha pergunta é mais voltada no sentido de pessoas que te abandonaram pós o problema que você teve. Você acha que você vai conseguir levar pessoas relevantes para fazer seu podcast novo funcionar? Acho que sim. Acho que sim. Só nunca vou levar as pessoas que me abandonaram, né? Sim. Porque... Tipo quem? Vou falar uns outros nomes aí, porque eu já tô falando tanto um nome só que vai parecer que é perseguição com o cara. Mas sei lá, o Lucas do Inutilismo, por exemplo. É um cara que pediu pra tirar o podcast lá. Não vou chamar ele mais, né? Eu sei que ele tá cagando também, porque ele Lucas do Inutilismo. Mas eu não me sentiria confortável de conversar com um cara que eu sei que qualquer outra merda que dê, que aconteça no futuro, ele vai ajudar a pôr a faca atrás das costas. Ele vai se unir à galera da lacração, do cancelamento e tal. E os meninos do Pode Pá? Não pretendo trazer não também, viu? Pra ser sincero. Você se sentiu de alguma forma traído? É que com o Podpah, eu já entendi qual é a deles faz um tempo, entendeu? Qual que é a deles? A deles é surfar, né? É ficar cada vez mais relevante, bom pra eles, vai lá. Mas é que eles não têm, pelo menos não tiveram, nenhum sentimento de gratidão para que o Flow fez pra eles e tal. Eles sempre fizeram questão de alfinetar e o caralho, e riram quando eu me fudi pra caralho. Então, não seria coerente pra mim chamar os caras pra conversar, tá ligado? Os caras me odeiam? Porra, e aí eu vou chamar pra conversar? Sim. Mas você acha que eles foram muito mais pelo hype daquele momento do que pelo que eles achavam de você, por exemplo, que eles te conhecem, Sim, certo? sim. Então você esperava deles que eles não te julgassem da forma como eles te julgaram? Seria isso? Eu nem esperava porque eu já tinha tido tanta treta lá com... Você já esperava isso? Eu já era uma coisa... Pra mim é típico Podpah, tá ligado? Foda-se. Mas é isso, né? Eles escolhem que eles tomaram pra vida deles. Acho que eles têm o direito de ser do jeito que eles quiserem lá. Eu só não acho que é muito grato, né? A atitude que eles vêm tendo com o Flow e tal. Mas tudo bem, é direito deles. Você acha que no Flow você pode ser considerado como um demitido do Flow? Houve uma demissão? Foi bem mais, né? Do que uma Bem demissão. mais do que uma Claro. demissão. Mas entrando nessa linha, qual que é a sensação de você ser demitido ou mais do que demitido de uma empresa que você mesmo criou? É interessante, né? Parece um negócio de filme, né? Essa porra. Não, porque, porra, eu fico pensando, falo, porra, você cria a empresa e aí eu vou lá e sou demitido, mas por fim eu que criei aqui. Demitido do talk show. Eu criei. É esquisito. Não é muito louco isso? Parece aquela cena do Homem-Aranha, o primeirão, que é o Osborn, que é o Duende Verde. Aí os caras estão no board meeting, né? Aí demite o cara. Mas você sabe quando eu me sacrifiquei? Ele fica puto. Mas, cara, não foi essa a minha reação, na real. Porque Mas qual que é a sensação? é esquisito. Você se sente meio mal, né, pô? Você se sente um pouco... Mas você sente o quê? Abandonado, né? Revolta? O que é que tá dentro, assim? Porque é um sentimento que deve ser muito louco, né? Cara, mas eu nem senti tanto isso, porque eu acreditava também que talvez eu saindo ajudaria eles a se recuperarem melhor. Então, o que eu mais desejava pro Flow é que ele continuasse. Ele tá continuando. E que ele revertesse toda essa situação. Se a minha saída do Flow era algo que ajudaria nesse sentido, eu estava plenamente feliz em fazê-lo. Então, eu não senti nenhuma raiva deles nesse sentido, eu não fiquei puto da vida, eu não falei, meu Deus, perdi minha empresa. Não, a empresa foi construir, mas o que eu construí, junto com o Igor, claro, mas o que a gente construiu lá é mais do que dinheiro e o meu nome no CNPJ. Tinha toda uma série de ideias que a gente defendia, entendeu? E uma série de projetos que a gente começou e que eles são maiores do que eu. E eu não me importo de estar fora se for para aquilo continuar. E se eu estivesse dentro, provavelmente teria que acabar.
Então eu prefiro muito mais eu estar fora da empresa que eu criei junto comigo do que ver eu dentro da empresa e ela se afundando, entendeu? Então, pra mim, Entendi. não teve esse sentimento de raiva ou ódio. Você não sentiu raiva de nada? De ficar puto com ninguém, assim, pós-o? Não, ninguém do Flow, não. Tá, mas da vida, de algum sentido, sim. Eu fiquei em geral, né, com raiva. Puto com a situação, né? Eu fiquei puto com a hipocrisia de todo mundo. Eu fiquei puto com a ingratidão de muita gente. Eu fiquei puto com algumas pessoas em específico, mas, cara, nada muito que me consumisse à noite, entendeu? Nada... Você vendeu sua deixa, parte, né? deixa eu só... Você vendeu sua parte pro Igor? Vendi minha parte. vendeu. Então tá rico, pô. Ah, milionário. Tá rico. É mais ou menos, né? Porque Você eu já vendi comprou minha uma parte na casa época em do Laranjeiras, que eu sei. Em Angra. Só que eu nem tenho tanta grana assim. Eu vendi a minha parte pro Flow, só que o Flow não tem dinheiro nenhum, cara. Eles não conseguem pagar funcionário direito. Então, eu vendi, mas não recebi, Claro. tá ligado? E não... Vender era só a melhor forma de eu sair, entendeu? Só isso. Mas ainda não chegou a parte. Não chegou e eu não faço questão que me paguem agora, entendeu? Eu não quero, foi por dinheiro que eu Sim. saí, entendeu? Foi porque eu achei que eu saindo ia dar uma vida maior para o meu filho, cara, que é o Flow. Então, quando o filho precisa de ajuda, se você tem que sair de cena para o seu filho viver melhor, eu vou sair de cena, mano, foda-se, não tem essa. Pra mim não tem problema. Vamos mudar um pouquinho de assunto, partir um pouco para as plataformas, porque você é um cara que entende pra caramba disso e eu quero conversar um pouco com você, aproveitar a tua presença aqui hoje. Manda aí. Recentemente, o Twitter anunciou o Elon Musk como seu novo conselheiro e ele é um cara que eu pelo menos acho que ele defende as mesmas coisas que você defende, né? Como é que você vê essa entrada dele no Twitter e o que muda? Ó, o Elon Musk é um cara muito esperto e por ser muito esperto, tudo que ele faz não tem só segundas intenções. Tem quintas. Tem 300 intenções diferentes que possam ter, entendeu? Ele é um cara que, pô, apoiou criptomoeda pra caralho, certo? Que é uma parada que eu acredito também. Mas o que ele fez com as criptomoedas? Ele pegava e falava, ó, vou comprar essa aqui, hein? Aí ele comprava um monte, aí todo mundo ia lá e comprava pra caralho. Aí ele pegava e tirava a grana, lucrava pra cacete. Ele usava a imagem dele pra lucrar, sabendo desse sentimento que a população tem de positivo com criptomoedas, entendeu? Ele indo pro Twitter é um bom sinal, na minha opinião. Talvez ele mude alguma coisa lá. Mas ele pode também estar só falando assim, ó, eu tô entrando no Twitter pra trazer liberdade de expressão. As ações do Twitter sobem pra caralho. 6 meses ele sai fora. Lucra pra caralho, entendeu? E aí cai pra caralho as ações. Pode ser isso que ele tá fazendo também. Eu gosto de acreditar que talvez não. Talvez ele tenha realmente um ideal de liberdade de expressão e entenda que o Twitter, o YouTube, todas essas Big Tech estão cada vez mais entrando e infringindo a liberdade de expressão das pessoas, tirando o poder das pessoas se expressarem. E eu acho que ele é contra isso. Então pode ser positivo, quem sabe o Twitter não melhore. Então, falando das outras plataformas, Julima manja muito disso, o Rafa também. Eu queria um pouco da tua avaliação da nossa dependência para elas, né? Porque, por exemplo, você pega um Flow sem o YouTube hoje, enfim, não vai conseguir o alcance que tem. Qualquer outro grande influenciador sem o Instagram não vai conseguir. E esses caras usam, como a gente sabe, o negócio chamado algoritmo, que é justamente a regulagem, entre aspas, do quanto que você vai ser ouvido ou não. Exato. Basicamente é isso, né? Quero que você seja ouvido ou não quero que você seja ouvido para determinados diversos temas. Você pode, no YouTube falar de uma outra rede social, aí os caras vão tirar o seu alcance que você está falando da outra rede social e vice-versa, e assim a coisa vai. Só que, querendo ou não, nessa situação toda que eu estou desenhando aqui para você, há uma dependência da gente, meros cidadãos, com essas plataformas. Como é que você vê essa situação atual e qual que é o futuro disso? Porque uma hora isso vai dar merda, você não acha? Aliás, já tá dando. Já tá dando merda, e muito. Como é que fica? O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, as plataformas vão perder cada vez mais relevância porque elas não estão entregando o conteúdo que as pessoas querem ver mesmo. Elas estão entregando o conteúdo filtrado por um politicamente correto e aí eles entregam o conteúdo. Isso vai fazer com que uma plataforma que não faça esse filtro
vai entregar um conteúdo melhor para as pessoas e vai crescer um ambiente onde a concorrência pode crescer, que é o que está acontecendo com o Rumble. Nos Estados Unidos, o Rumble é gigantesco, tipo, comparado ao YouTube é pequeno, mas comparado ao que ele aqui agora é gigantesco, são 40 milhões de pessoas usando o Rumble todos os meses nos Estados Unidos. E por que eles cresceram? Eles existem desde 2013, mas eles estão crescendo agora porque agora o YouTube está censurando mais pesadamente ainda. Então a galera percebe isso e fala, mano, para onde que eu corro? Porque eles estão percebendo essa dinâmica. Mas, ô Monark, deixa eu só te interromper fazendo um raciocínio aqui. Não tem o monopólio dessa história? Não chega o seu Mark Zuckerberg, vai lá, compra todo mundo e traz todo mundo para perto? Você não lembra como é que chamava aquele aplicativo que era só de voz, que bombou no ano passado? Esqueci, meu, era só voz. Lembra que tinha umas salas? Pode crer, eu tô ligado. Esqueci. Clubhouse. Vocês lembram desse aplicativo? Cara, foi um mês, 2 meses, bombou esse aplicativo. Verdade. Todo mundo só fazia reuniões nessas salas e pá. De repente, o que o Mark Zuckerberg fez? Abriu sala no Face, no Insta e não deu rolê. É verdade. Mas isso é bom também. Porque se eles perceberem que a competição está ganhando deles porque tem mais liberdade, eles vão ter mais liberdade na plataforma deles. É assim que é o único jeito deles alterar isso. Se o que está tirando os usuários deles é porque a percepção do público é que eles não dão liberdade para eles se expressarem, o único jeito deles counterarem isso é dando liberdade para eles se expressarem. Mas o Mark Zuckerberg não pode comprar os caras, por exemplo, dessa rede social, não Rumble. pode chegar e falar, eu quero comprar a tua empresa, traz para dentro do monopólio e acabou. Pode. A força monetária é gigantesca. Pode, mas tem uma solução, na minha opinião ainda, que são as plataformas descentralizadas. Por exemplo, o dólar domina o mundo, certo? Certo. É a moeda vigente do mercado. Perfeito. Então, se o dólar quisesse, ele acabava com o Bitcoin, certo? É porque o Bitcoin não incomoda ainda o suficiente para querer acabar. Mas como que você vai acabar com uma plataforma que é descentralizada, que está no PC de milhares de pessoas e não de uma pessoa só? Numa plataforma que ninguém é descentralizada, sim, mas a rede social ela é centralizada, não é descentralizada. Exato, mas já estão surgindo plataformas descentralizadas. Existe o Odyssey, por exemplo, que é uma plataforma descentralizada, que ninguém é dono, que tudo é decidido por votações democraticamente. Então, eu acredito que esse é o futuro. Inclusive, eu gostaria muito que o Rumble fosse para esse caminho no futuro, porque é o único jeito dele se proteger contra a censura de um STF, contra a censura de um grande provedor de internet, entendeu? A única forma de você impedir que censure é ninguém sendo dono da parada. Porque aí quem que você ataca se ninguém é dono? Mas não vira uma bagunça, Monark? Desculpa. Mas não pode virar uma grande bagunça, até criminosa? Em que sentido? Tipo, vídeo de gente sendo degolada e tal? Todos os níveis possíveis, pornografia. Porque aí poderia virar uma pra anarquia. criança, por né? exemplo. É isso que a Ju tá falando, Sim, uma anarquia. eu acho que poderia, com certeza. Mas, na verdade, existem mecanismos, tipo, Bitcoin tem regras. Existem regras conforme o Bitcoin funciona. Isso é decidido democraticamente pelos usuários. Então, eu acho que mesmo numa plataforma descentralizada poderiam haver regras. A única diferença é que ela teria que ser decidida como um acordo com todo mundo que usa. Entendi. Talvez regras criminais, coisas assim, nesse sentido. Sim, eu acho que é possível dar um jeito, mas é uma preocupação plenamente válida. No YouTube antes era assim. No YouTube antes tinha terrorista colocando gente sendo degolada lá, foda-se. Deixa eu te fazer uma pergunta mais relacionada com o meu trabalho, porque eu acho que isso é uma coisa relevante até para as empresas hoje em dia. Eu trabalho com internet, né? E com gastronomia presencial, então são as duas coisas. E uma das partes da minha vida é postar receitas gratuitas para as pessoas na internet. E isso tem gerado relevância no meu Instagram. Mas cada dia que passa fica mais difícil alcançar mais pessoas e mais difícil, por exemplo, transferir pessoas do meu Instagram para um canal do YouTube. Por que você acha que isso acontece? Tipo, eles são muito concorrentes ou eles só querem que você gaste dinheiro? Você que entende muito disso, assim, você acha que existe uma rixa entre essas duas empresas e eles não querem mais inscritos? O que acontece? Monark, você vai responder daqui a pouquinho, porque agora a Carol da Home Delivery BR vai trazer um recadinho pra gente. O dólar tá alto, não é de hoje, mas mesmo assim continua muito valendo a pena comprar nos Estados Unidos para receber no Brasil. O segredo está em uma boa compra, aproveitando feriados e datas comemorativas nos Estados Unidos. Aproveite essas ofertas como se estivesse aqui. As ofertas de Páscoa estão imperdíveis. Importe os seus produtos favoritos sem precisar pagar 3, 4 ou até 5 vezes mais.
clique no link abaixo para entrar em contato com a nossa equipe e falar com o redirecionador parceiro, que irá te ajudar, desde a compra, a montagem da sua caixa e o envio para o seu endereço no Brasil. Muito bem, Pra deixar a Carolzinha da galera Home Delivery esperando. BR acabou de dar o recado para nós, nosso querido Marcelo Kézia da Home Delivery, um abração para todo mundo aí. Por favor, Monarca, agora sim responda a pergunta da Júlia. Eu não acho nem que elas se odeiam, de verdade, as plataformas, mas é uma questão de estratégia de crescimento. Por exemplo, no YouTube, se você colocar um link que embaixo na descrição, do Instagram ou de qualquer link, qualquer coisa que tire o cara do site do YouTube, e as pessoas começarem a clicar muito nesse link, ele vai diminuir o alcance do teu vídeo. Meu Deus, não sabia disso. Se você coloca um link na legenda, é isso que ele está falando, para redirecionar para qualquer outra plataforma dentro do YouTube, automaticamente, se houver muitos cliques nesse link, o YouTube, segundo o que o Monarca está falando aqui, reduz o alcance do vídeo. Vou prestar consultoria aqui hoje, viu, É Monarca? porque, para eles, o algoritmo entendeu. Se eu tiver menos pessoas que saem da internet, que saem do YouTube quando eu acesso um vídeo, mais chance dele continuar no YouTube. Então faz muito sentido para eles que a regra seja essa. O vídeo que mais mantém o cara no YouTube é o que eu mais vou recomendar. Isso vale para as outras plataformas. Mas também. então, Instagram, por exemplo, você tá lá nos stories, postou um link do YouTube, baixa na hora, é normal. Qualquer link. Qualquer Instagram também, os grandes, gigantes e o nosso que é pequeno. Sim. Entendi. O nosso que é pequeno. Falou aquela que tem 1 Não, milhão mas de é- seguidores. Não tenho não. Pequeno, Mas coisa podia ter. insignificante. A Julima no Insta, não. É. Aliás, Monarca, eu queria muito te pedir um apoio. Esse apoio é fundamental nessa campanha que infelizmente ainda não conseguiu ultrapassar 30 seguidores. Vamos ver se a gente consegue bater os 40 hoje. Siga o Mosquito no Instagram. O Mosquito está com só 3 mil seguidores, tadinho. Ele tá precisando Porra, muito. tá com seguido inscrito pra caralho. Tá, só Como 3. que é? Mosquito? Não, esse é o problema, esse é o problema. É. É Rafael. Não É. perde teu nome não. É Aquele- Rafael E. Rock. Vai lá seguir o Rafael E. Rock. O que você passa lá? Nada. Nada, esse que é o problema também. Ô Monark, ô É um dos Paulinho. piores Instagrams. Paulinho. Não, é horrível, é horrível, é horrível. Eu entendo a rejeição a ele. Ah, mas eu Paulinho, eu tenho uma muito Por boa favor, agora. meu amor. Você cresceu no Instagram depois do ocorrido ou diminuiu? E qual é a importância que você dá para esses novos seguidores? Tá tranquilo. Eu cresci, a importância que eu dou para os novos seguidores, acho que a mesma que eu dava para os antigos, é que eles são importantes, as pessoas que me acompanham. Sem elas eu não sou, eu sou só um cara falando pro vento, né? Então eles são importantes mesmo. Mas você se sentiu defendido pelas pessoas? Porque chegou muita gente depois, não foi? Sim, chegou. Um churrascão brabo. Você sentiu algo diferente? Com certeza ajuda, né? Quando tá todo mundo te cancelando, aí você olha o seu Instagram, olha, subiu, sei lá, 20 mil seguidores. Ó, então, pô, peraí, então quer dizer que tem muita gente me odiando, mas tem uma galera aqui que tá me apoiando. E se eles cresceram, é porque eles estão vendo que talvez o que está acontecendo comigo não seja tão justo. Não sei. Esse é o efeito reverso do cancelamento, né? Você pegar, por exemplo, aquele cara lá, como é que chamava o jogador de vôlei lá? Maurício. Sei lá, ele tinha 100 mil seguidores, 200, aí foi para 2, 3 milhões no cancelamento. Ou seja, o cancelamento beneficiou ele diretamente, né? Só porque ele bateu de frente. Só porque ele não abaixou a cabeça e falou, não, cara, é isso que eu acredito, se for para ser demitido, eu seja demitido. E é isso, essa é a minha vida, eu vou ser esse cara. Você se arrepende do seu pedido de desculpas? Cara, sim e não. Porque eu realmente falei de um jeito bosta a parada, né? Eu podia ter me explicado melhor. Então, eu acho que... Você acha que você ficou muito na defensiva? Era Você válido, deveria ter ido era mais válido pra umas ofensiva. desculpas ali, né? Não desculpa porque do que eu penso. Eu não defendi uma ideia de apologia. Não estou pedindo desculpa por isso. Não, você estava defendendo liberdade de expressão e aí incorre necessariamente na questão do nazismo. Sim. E aí eu pedi desculpas por ter me expressado de uma forma bosta. Se eu sou um atleta, né, e eu, jogo mal, Prazerzão, faz mano. sentido eu pedir Sucesso aí no desculpa pra podcast torcida. novo. Eu falei, cara, joguei mal aqui, galera, foi mal. Aí, nesse sentido, faz desculpa.
Eu só me arrependo um pouco de ter pedido desculpa, porque eu acho que eu pedir desculpa só atrapalhou tudo. Só aumentou o sangue nos olhos da galera que já queria me destruir e não, de forma alguma, ajudou o flow a se recuperar, ou a passar, ou a galera entender. Então, nesse sentido, eu me arrependo um pouco, porque Você se arrepende de ter pedido desculpa naquele momento? não me arrependo de ter pedido desculpa pelas desculpas. Eu só acho que pedir desculpa quando tem uma turba raivosa com tochas e foices querendo te matar, pedir desculpas para essa turba não é inteligente. Você acha que se arregou pra essa turba? Sim e não. Né? Acho que não, na real. Porque o que eu pedi desculpa foi porque eu errei. Errei de ter me expressado mal. Um erro que eu acho que é super perdoável, na minha opinião, entendeu? E isso eu pedi desculpa. Não pedi desculpa para essa turba. Se eu tivesse pedido desculpa pela minha ideia, falar, desculpa, não devo defender mais liberdade de expressão, eu não acredito mais nisso. Se eu tivesse pedido dessa forma, aí eu teria me arrependido. Porque aí é baixar a cabeça máximo para a patrulha e contra o que eu acredito para pedir a aceitação de uma turba raivosa. Mas não foi esse tipo de desculpa que eu pedi. A desculpa que eu pedi foi, como um jogador, eu fiz um passe errado aí, foi mal. Tem que melhorar nisso. E nessa minha desculpa eu não me arrependo de ter pedido, não. Eu acho que foi prejudicial tanto para você quanto pro flow a forma que você se posicionou, que a empresa se posicionou. Se o flow abraçasse a sua causa e ele se posicionasse da mesma forma que você está se posicionando hoje, manter-se um tempo, uma hora vai passar, uma hora o pessoal vai parar de falar com vocês. Eu acho que seria melhor tanto para você quanto pro flow. Mas isso aí é engenheiro de obra pronta, né? Você concorda? Depois que aconteceu toda a Mas eu história, concordo, a situação eu tá concordo. crítica, olhando agora é muito mais fácil você enxergar isso, né? O foda, o que eu acho, é gestão de crise. Gestão de crise é o negócio mais foda que existe. Porque é ali na hora, você não pode esperar. E as emoções é ali. estão à flor da pele. É ali o medo negócio. está muito grande. Eu acho que se eu tivesse sozinho eu teria tancado, entendeu? Mas como não dependia de mim a parada e eu não poderia obrigar as pessoas a tancar comigo, eu não tinha condições emocionais de falar, galera, vamos lá, vamos tancar isso. Eu simplesmente eu estava destruído. Tanto que no episódio depois, quando é Last, você me olhar lá, eu tô destruído. Eu não tive forças nem de me defender naquela questão. Eu lembro entendeu? daquela tua fala. Então era isso, basicamente. A gente tava sem forças, a gente errou, a gente devia ter tancado, erramos, e é isso, bola pra frente. Você acha que essas empresas que dominam o mercado publicitário hoje são hipócritas? Pra caralho! Nossa senhora, o iFood, por exemplo. Eu fiz uma pergunta para um advogado sobre a lei. Né? Não tem nada de errado com uma pergunta sobre um advogado sobre a lei. Aquilo virou um bafafá tão grande na internet que eles tiraram o patrocínio do Flow. Aí você pensa, não, os caras são muito bons, né? Eles são moralmente impecáveis. O iFood protegendo o discurso público do monstro monarca. Aí você descobre agora, por reportagens, que eles contrataram uma empresa de mídia para destruir o líder destruir mediaticamente o líder dos entregadores que estava formando um movimento justamente para pedir melhores condições de trabalho para dentro do aplicativo. Então, eles são os bons moços, mas são aqueles que destroem o líder de uma minoria. Quem que é o iFood? Ele é o bonzinho da coisa ou ele é apenas uma empresa hipócrita pra caralho que quer lucrar e se der o mínimo problema com a imagem deles, com uma coisa totalmente inofensiva que aconteceu, eles vão te taxar de monstro, que foi o que eles fizeram comigo, e tirar tudo que eles tinham de patrocínio. Então, eu acho que as empresas de mídia e as outras empresas também são hipócritas e covardes para um caralho. Tenho certeza disso. Por conta da questão mercadológica. Por conta do medo. Mas eu acho que nem é isso, na verdade, porque Você acha que é o quê? ninguém ia deixar de comprar iFood por causa de eu ter perguntado perguntado o que eu tinha perguntado. Ninguém ia deixar de consumir o iFood por isso. Não, eu não acho que deixar de consumir, mas não poderiam existir marcas que justamente não gostariam mais de estar ao lado do iFood por conta disso? Acho que não é uma questão de consumo Eu só. duvido, viu? Eu duvido.
Não sei, pode existir restaurantes que queiram tirar a marca. Eu acho que eles entram em pânico, vê os números Manioca na da vida te odeia. Nem sei, mas... Helena Rizzo deve te odiar pra Deve cacete. odiar, sei lá. Pode ser. Eu só sei que é covarde. Você não põe a pecha num cara de ser criminoso porque ele fez uma pergunta. Sim. É ridículo. E aí, Mosquitão? Brabo hoje, né? Entrevista. Você tem mais alguma dúvida aí do Monark? Tá sossegado? E você, Julima? Tô satisfeita também. Muito bom. Satisfeita mesmo? A gente que tá satisfeito. pra Tava caralho, bom o negócio? Muito bom. Porra, bom pra cacete, hein? Nenhum podcast que você foi na vida... É porque o nosso programa não é podcast, né? Nosso programa é um vídeo. É um churrascão brabo, Melhor né? definição. Um churrascão brabo. E duvido que você foi servido assim, cara. Vocês serviam lá aqueles... Como é que chama? Jeromel. Puta bosta Hidromel. aquilo. Pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. Já experimentou? Já, horrível. Pelo amor de Deus. Eu gosto muito. Pra gente fechar, conta um pouquinho como é que vai funcionar o teu trabalho agora no Rumble. Então você tá fazendo lives semanal, que dia da semana que é, como é que funciona? Você tá recebendo vários caras que eu vi um com o Kim Kataguiri, achei legal pra caramba, o Kim chorou lá. Chorou, ficou emocionado. É. Ele tá passando por um momento difícil, né? Porque eu sei como que é. Claro. Parece que o mundo acabou pra você, parece que você é um merda completo e que você não vai ter mais futuro nenhum. Isso é muito aterrorizador, é assustador. Então ele tá passando por isso e se abriu lá e foi legal, foi um bom papo. Mas como é que funciona pra galera? Todo dia a gente tá lá. Todo dia? Que horas? Normalmente às 16 horas, conversas com pessoas diversas, que não são canceladores de preferência. E é isso basicamente, não tem muito segredo não, é o que a gente já fazia lá no Flow. E acessa no... Como é que é? rumble.com/monark. Rumble.com, RUMBLE. Isso. Rumble.com.br/monark. Aí a galera Corretamente. entra lá, todo dia, 4 horas da tarde, você tá lá firme e forte. Se Deus quiser. Monarquinho, obrigado, Valeu, cara. eu que agradeço. Obrigado mesmo Valeu, aí cara, por prazer ter é meu. topado Obrigado mesmo. a nossa conversa aí. Hoje a gente conversou e nós entrevistamos o nosso Monark e conforme prometido aqui, se você gosta de um queijinho, ó, esta tábua que foi servida aqui da Home Delivery BR, nossa grande parceira aqui, é que você ganhou maravilhoso. Caralho, mas tava pica mesmo, hein? É tábua pica, meu, aqui dá pra abrir aqui, depois a gente Eu abre vi o que tinha um bagulho, negócio né, ali. ô Julima? Pra lamentar, né? Fica uma tábua mais Exato, grandinha. mas você abre aqui, o negócio é espetacular. Você quer abrir, meu amor? Você é a gênia pra da mostrar, tábua. Eu não sou nova, tentando aqui. Eu nunca consigo abrir direito essa tábua, porque ela é tão organizada. O problema é que o documento do queijo tá aí. Ele vai dar não. Aí, Olha lá. Que uma isso? ligada, Olha, tem um irmão. kitzinho de coisa. Que isso? o O bagulho é negócio é fino, hein? finíssimo. Aqui não tem mais hidromel, agora é queijo brigudá, querido. Temos que dar uma Tá de avançada. parabéns mesmo, tá bom. Falou, queridão. Obrigado. Gente, entrevistamos Monark hoje no Talk Show. Se vocês puderem se inscrever no nosso canal, clicar no sininho aí para ativar todas as notificações, deixar aquele like, parceiro. A gente se vê semana que vem. Valeu.